Shalom, shalom, estamos aqui para mais um cultinho. Então hoje se inicia aqui mais um cultinho. Esse momento é um momento que Deus preparou para vocês, Deus preparou para nós, né? Essa é mais uma oportunidade que Deus nos dá de conhecer mais quem Ele é, de aprender mais sobre a Sua palavra. Então no cultinho de hoje eu vou pedir algo especial para você aí na sua casa. Que você preste muita atenção, que você se divirta muito e que você aprenda mais e mais daquilo que Deus tem para te ensinar neste cultinho, tá bom? Então, antes de a gente iniciar, nós vamos fazer uma oração. Para quê? Pedir para Deus abençoar o nosso cultinho e para que o nosso coraçãozinho esteja aberto para aquilo que Ele vai nos falar. Amém, crianças? Então vamos lá, eu vou convidar vocês aí a fechar os seus olhinhos, colocar a mãozinha sobre o coração, levar o pensamento a Deus e vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos, Pai, reunidos dessa forma, cada um em seu lar, cada um em sua casa, reunidos com o mesmo propósito, Senhor, um propósito de te adorar, um propósito de te buscar e com um propósito de conhecer mais quem o Senhor é. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor nos dê um cultinho abençoado, que o Senhor fale grandemente ao nosso coração, que o nosso coraçãozinho esteja aberto, Senhor, como uma terra frutífera que está esperando a sementinha para criar bons frutos. Em nome de Jesus, fale ao nosso coração. Eu quero te pedir que o Senhor venha falar ao coração de cada criancinha, Pai. Em nome de Jesus, aonde elas estiverem, que o Senhor fale, Pai, em nome de Jesus, na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém! É isso aí, crianças. Então, vamos lá, então, para mais um cultinho. Vamos lá? Bom, crianças, chegamos então para o momento do nosso louvor, da nossa adoração a Deus, a Jesus, né? Então eu quero te convidar agora, nesse momento, a entregar o seu melhor para Deus, a entregar do seu coração a melhor canção que sai, tá, de dentro do seu coração, e que nós possamos agora adorar Ele em espírito e em verdade, adorar a Ele de todo o nosso coração e se entregar a Ele. Tá? A gente sabe que quando Deus ele está presente, nós precisamos entregar o nosso melhor a Ele, né? Não somente nos momentos aqui que a gente está no cultinho ou quando a gente está num culto, mas em todos os momentos, né? Nós precisamos entregar o melhor a Deus, entregar a nossa melhor adoração a Ele, amém? Então que nós possamos então neste cultinho adorar a Ele, começar esse cultinho adorando de todo o nosso coração, amém? Então vamos cantar uma canção e que você possa cantar junto comigo e adorar ao Senhor. Debaixo de suas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu, um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. E o céu começa a se abrir
a vocês agora a entregar tudo que vocês têm. Declare ao Senhor o que Ele é para vocês. Declare de todo o seu coração. Declare que Ele é santo. Shalom, shalom, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham passado aí uma semana muito abençoada, cheia da presença de Deus. Queria aqui dizer para vocês que eu fiquei muito contente de ter o nosso encontrinho online na segunda-feira. Foi um tempo muito especial, foi um tempo muito legal. Quem não participou, logo mais nós vamos ter outro e eu conto com a presença de todos vocês, porque foi um tempo muito divertido em que a gente compartilhou a palavra. Cada um pôde contar um pouquinho de como tem sido esse tempo em casa, né? E enquanto a gente não pode se encontrar na igreja, né, presencialmente, a gente vai fazendo os nossos cultinhos online e também tendo os nossos encontros aí que são online, certo? Então, eu espero que vocês também tenham gostado. A tia tava com muita saudade, eu ainda tô com muita, não vejo a hora de abraçar vocês, mas logo logo, né, em nome de Jesus, as coisas estarão tudo bem e a gente vai poder se ver, certo? Então, nós estamos aqui reunidos para mais um cultinho, para mais uma história. Então agora é hora da gente prestar muita atenção naquilo que Deus tem para falar com a gente neste dia, né? Deus sempre tem algo para nos ensinar e hoje Ele tem também, certo? Olha só, na semana passada nós falamos sobre a comemoração de uma festa. Quem aí se lembra? Acho que essa todo mundo lembra, né? Que foi sobre a Páscoa, né? O tio Flávio contou para vocês uma parte da história da Páscoa, uma história muito linda, que foi sobre a morte e também a ressurreição de Jesus. Isso mesmo. E nós vamos dar continuidade nisso, mas também lembrando do outro assunto que nós estávamos falando antes da Páscoa. Quem aí se lembra? Antes da Páscoa, a gente estava falando sobre um assunto que é o tema da nossa igreja Fire One Church deste ano. Quem aí se lembra? Que é sobre... o que é mesmo? Sobre milagres. Nós estávamos falando sobre milagres, né? De que esse será e tem sido um ano de milagres. E para dar continuidade, então, nesse tema, eu quero contar para vocês uma história. Então agora é hora da gente prestar muita atenção, bastante atenção e ficar conectadinho, ligadinho com Deus aí, para que a gente ouça a voz dele e entenda aquilo que ele quer nos ensinar, certo? Nossa história de hoje, crianças, quem não está com a sua Bíblia, vai lá, corre lá rapidinho e pega, porque nós vamos precisar, nós vamos compartilhar uma palavra que está lá no livro de Atos, lá no capítulo 3, a partir do versículo 1. Do 1 até mais ou menos o versículo 10. Então, corra lá, pegue a sua Bíblia, Atos 3, a partir do versículo 1.
Mas antes disso, falando sobre ainda a semana passada da Páscoa, né? Nós então aprendemos sobre a morte e a ressurreição de Jesus, né? Jesus foi até aquela cruz, crianças, pagou um alto preço, sofreu muito. Para quê? Né? Ele morreu e se entregou no nosso lugar, ele morreu pelos nossos pecados. Jesus não tinha pecado, Jesus é santo, ele é puro. Nós é que temos pecados e ele, naquela cruz, se entregou por cada um de nós. Pensa só, crianças, todos os discípulos, todo aquele povo, né, que seguia Jesus, quando ele morreu, deve ter ficado muito triste, né? Imagina, eles devem ter ficado assim, muito angustiados, muito tristes, pensando um monte de coisa. Só que eles tiveram uma linda surpresa, porque no terceiro dia Jesus ressuscitou, Jesus voltou a viver, crianças. Então, esse é o maior milagre que podia acontecer, o milagre da ressurreição, ou seja, Jesus, Deus, ele tem o poder de dar a vida de volta para alguém, mesmo que essa pessoa já tenha morrido, né? Então Deus, ele é muito poderoso. Todo o poder, crianças, pertence a Deus e todo o poder foi dado a Jesus, toda a autoridade foi dada a Jesus. E aí, crianças, quando Jesus morreu, o inimigo de Deus achou que tivesse vencido Jesus. Quando ele viu Jesus lá na cruz, ele falou: ah, venci, ganhei. Mas, crianças, ele foi surpreendido quando ele viu que Jesus, que tem o poder nos céus e na terra, Deus, o Todo-Poderoso, deu a vida de volta a Jesus, ou seja, Jesus ressuscitou, Jesus voltou a viver, crianças. E eu tenho uma pergunta para vocês. Jesus então ressuscitou, ficou um tempo aqui, depois ele subiu aos céus. Vocês acham que os milagres, eles continuaram acontecendo? O que vocês acham? Jesus subiu aos céus e o que será que aconteceu? Será que os discípulos que seguiam a ele, aquele povo que estava sempre perto dele, continuou a viver aqueles milagres? A palavra fala, crianças, que sim, e é essa história que eu quero compartilhar com vocês hoje. Jesus, ele tinha vários discípulos, mas hoje eu quero contar sobre dois, que é Pedro e João, crianças. Pedro e João, eles estavam, crianças, indo ao templo, como todos os dias eles iam às 3 horas da tarde orar. Olha só, Pedro e João. Ah, crianças, eles estavam indo lá no templo. E aí, crianças, todos os dias, lá na porta do templo, tinha um coxo. O que é um coxo, crianças? Quem aí sabe o que é um coxo? É esse homem que tá aqui embaixo, ó. Então é Pedro, João e esse aqui é o coxo que estava lá na porta do templo. O que é um coxo? Coxo, crianças, é aquela pessoa que não pode andar, que não pode caminhar, ele não tem força nas pernas, então ele, olha, precisa do que aqui, ó? De muletas, porque ele não consegue andar. E aí, crianças, todos os dias aquele coxo, ele era colocado lá na porta do templo para pedir esmolas. Quem aí sabe o que é esmolas também? Esmolas, crianças, é quando uma pessoa, ela dá um dinheiro ou alguma coisa para alguém que não tem condições, alguém que é muito pobre, que não tem como comprar. Então, todos os dias esse coxo, ele era colocado lá na porta do templo para pedir esmolas. E aí, naquele dia, Pedro e João estavam chegando na porta do templo, crianças. E a palavra fala que eles olharam assim para aquele homem que estava ali. Pensa só, ele não podia andar, então ele estava praticamente deitado no chão, porque ele não tinha força para andar, ele não tinha força nas suas pernas. Então Pedro e João olharam bem para ele assim
e disseram assim: olhe para mim. Pedro disse para aquele coxo: olhe para mim. E o coxo olhou assim, ergueu o seu olhar para cima, porque ele estava embaixo, ergueu o seu olhar assim para cima, esperando receber alguma esmola, esperando receber alguma coisa. Imagina, ele devia estar com fome, ele não tinha como trabalhar, então ele estava ali no templo, na porta do templo, crianças, esperando uma esmola, esperando uma moedinha. E aí ele olhou assim para Pedro, quando Pedro disse isso, esperando receber alguma coisa. Mas a palavra fala, crianças, que naquele momento Pedro olhou fixamente para ele e disse assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, ou seja, eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Olha só, crianças, naquele momento Pedro declarou essas palavras na vida daquele coxo. Ele disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou de graça. Levanta e anda em nome de Jesus. Ele disse em nome de Jesus. E a palavra fala que naquele momento, crianças, naquele momento Pedro agarrou na mão daquele coxo, pegou aquele coxo, pegou nas mãos dele, crianças, ergueu ele e naquele momento aquele coxo voltou a andar. As suas pernas ficaram firmes e ele deu um pulo bem alto e começou a glorificar a Deus e entrou no templo muito contente, muito feliz, porque Deus, através da vida de Pedro, Jesus, através da vida de Pedro, realizou aquele grande milagre na vida daquele coxo. E todas aquelas pessoas que estavam em volta ficaram assim admirados, porque todos os dias eles viam, todos os dias aquele coxo na frente da porta do templo pedindo esmolas. Ele não podia andar, mas naquele dia, crianças, o poder de Deus, o poder de Jesus veio sobre a vida daquele coxo através ali de Pedro, né? Que declarou uma palavra de fé sobre ele. E ali naquele momento, aquele coxo, ele foi curado, as suas pernas voltaram, ele teve força nas pernas e ele começou a glorificar e agradecer a Deus por aquele grande milagre que foi realizado na vida dele, crianças. Olha como Jesus, ele é maravilhoso, né, crianças? Ele morreu, ele ressuscitou, mas o poder dele ainda continua sobre nós e agindo através das nossas vidas, assim como ele fez com Pedro. Pedro e João, eles caminhavam sempre com Jesus. Para todo canto, para todo lugar aonde Jesus ia, os seus discípulos estavam juntos. Então eles viam, né, como Jesus amava as pessoas, como Jesus curava as pessoas. Só que, crianças, Pedro e João, eles não curaram aquele homem porque eles têm poder. Não, nós, como Pedro e João, nós não temos poder para nada, crianças. Quem tem todo o poder é Jesus, é Deus. E quando nós oramos, quando nós declaramos, o milagre pode acontecer. Mas por quê? Porque todo o poder pertence a Deus, né? Tudo vem de Deus, mas quando nós oramos, quando nós declaramos em nome de quem? Em nome de Jesus. Nós não oramos em outro nome, porque nenhum outro nome tem poder, somente o nome de Jesus é que tem poder, crianças. Por isso que é no nome dele que nós oramos. E aí nesse dia, criança, esse coxo aqui, olha, ele voltou a andar. Ele não ficou mais conhecido como aquele coxo que vivia na porta do templo pedindo esmolas. Não. Ele foi conhecido como aquele homem que foi curado através do poder de Jesus, crianças. E a partir daquele dia, aquele homem também que precisava de muletas para andar, a partir daquele dia não precisou mais, porque ele foi curado por completo. Então o que nós aprendemos com essa história? Primeiro que Jesus, ele continua realizando
milagres. E esses milagres também podem acontecer na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Lembra que nós, há uns cultinhos atrás, nós aprendemos, né, sobre como viver o milagre. Nós temos que confiar em Deus, temos que confiar no seu poder, temos que ter fé, temos que perseverar, ou seja, orar, buscar a Deus, né, e confiar, acreditar que nós vamos viver esse grande milagre, porque Deus, ele nos ama, Jesus nos ama e ele tem prazer de ver a gente contente, de ver a gente feliz, crianças, certo? Então agora nós vamos orar, nós vamos então agradecer a Deus por essa palavra, por esse tempo. Se você tem um pedido de oração, né, ore ao Senhor nessa hora, algum pedido de milagre, algo que aos olhos humanos sejam impossíveis de acontecer, mas para Deus... eu estava quase esquecendo, eu quero compartilhar aqui também com vocês um versículo que nós vamos falar bastante nos próximos cultinhos. Então, já anote ele aí, porque nós vamos gravar ele na nossa mente, no nosso coração, tá? Tá lá em Mateus 19, capítulo 19, o versículo é o 26. Prestem bastante atenção. Fala assim, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Ou seja, para nós existem coisas que são impossíveis. Nós não temos como curar alguém. Nós não temos como devolver a força para a perna de alguém. Nós não temos como fazer isso. Mas quando nós oramos em nome de Jesus, o poder que há nesse nome, ele é manifesto na vida daquela pessoa, e aquela pessoa, ela pode ser curada, ela é curada. Então, para nós, as coisas são impossíveis, mas para Deus, crianças, preste bastante atenção e leve isso para toda a sua vida, todas as vezes que nós estivermos em momentos difíceis. Nunca se esqueça, para Deus não há impossíveis, para Deus não há nada que seja difícil dele fazer. Ele é muito poderoso e, como eu sempre falo, nós pertencemos a esse Deus, então nós temos que confiar na sua palavra e confiar no seu poder. Então agora nós vamos orar, feche aí os seus olhinhos, coloque a mãozinha sobre o seu coração, repito, se vocês tiverem algum pedido de oração, você, a sua família, os seus pais, esse é o momento que nós vamos orar, certo? Então, vamos lá. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus. Muito obrigada pelo teu amor, a tua graça, a tua bondade que nos alcança todos os dias da nossa vida, Senhor. Obrigada porque as tuas mãos de poder, as tuas mãos, ó Deus, tem estado sobre cada um de nós, sobre a minha vida, sobre a vida, ó Deus, de cada criança. Eu peço que a tua bênção, Pai, continue, Pai, sobre cada lar, sobre cada vida, sobre cada criança, sobre cada família, cada pai, cada mãe, cada irmão, ó Deus, que a tua paz, o teu amor, a harmonia do Senhor esteja sobre os lares, esteja sobre a nossa vida, meu Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra. Obrigada porque, ó Deus, o teu poder tem sido manifestado nas nossas vidas. Obrigada porque o Senhor é um Deus de poder, é um Deus que, ó Pai, nos ama tanto e que realiza milagres nas nossas vidas. Eu peço que o Senhor aumente a cada dia, Pai, a fé nos nossos corações, a fé no coração de cada criança, Pai. Ó Deus, que do céu o Senhor possa ouvir, Deus, a oração de cada um deles, o pedido de cada um deles, ó Deus, e que esse grande milagre, Pai, essa grande resposta possa, ó Deus, se realizar, ó Deus, no teu tempo e na tua vontade, na vida de cada criança e de cada família, Pai. Nós te agradecemos, obrigada pelo privilégio de ouvir a tua palavra, de nos alimentar, Deus, ó Deus, da tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, 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 crianças. Então,
essa foi a nossa palavra de hoje, o nosso cultinho de hoje. Agora nós vamos para a hora da nossa atividade. Prestem aí bastante atenção. E é isso, certo? Então, um beijo, boa semana, Deus abençoe vocês. E no final do cultinho a gente se vê de novo. Então lá eu me despeço. Tchau. Shalom, crianças, tudo bem com vocês? Mais uma atividade para a gente fazer hoje. Hoje a gente está fazendo a atividade número 2, tá vendo aqui? Então nós estamos vivendo o tempo de milagres. Então o tema de hoje é a cura do coxo. Então essa atividade aqui é muito simples, a gente vai responder algumas perguntas que estão aqui. Então responda abaixo V para verdadeiro ou F para falso. Depois vocês vão pintar esse desenho aqui bem bonito, ó. Então vamos responder essas perguntas aqui. O homem que estava na porta do templo não podia enxergar? O que vocês acham? Ele não podia enxergar ou não podia andar? Ele não podia andar, então essa resposta aqui é falsa, tá, crianças? É um F. Vamos colocar um F aqui, ó. Na segunda, vocês vão responder assim: Pedro e João eram discípulos de Jesus? Certo! Então é verdadeira. Então você coloca um V aqui. Jesus continua fazendo milagres? Verdadeiro, né, crianças? Ele continua fazendo milagres. Há coisas que para Deus são impossíveis? Não, né, crianças? Falsos, né? Então todas as coisas são possíveis para o nosso Deus. O homem coxo foi curado através do poder de Deus? O que vocês acham? É verdadeiro, né? Então você coloca um V aqui também. Então são 5 perguntas aí, bem simples de a gente responder. Agora vocês vão pintar esse desenho bem bonito. Vocês depois tiram uma foto e coloquem aí no grupo para a gente dar uma olhada, tá bom? Então todas as crianças aí participem. Se vocês tiverem dúvidas sobre as questões aqui, pergunte para o pai de vocês, para a mãe, tá bom? Mas quem prestou atenção no que a tia Luri falou, não vai ter dúvida, tá bom, crianças? Fique com Deus, até a próxima atividade. Tchau, tchau. Voltei, crianças, tô de volta. E agora para encerrar o nosso cultinho, né? Que cultinho abençoado, sentimos aí a presença de Deus, cremos que Deus ele tem agido nas nossas vidas e na nossa família também, que esse com certeza vai ser um ano de milagres, certo? Não se esqueçam do versículo que nós aprendemos hoje, grave ele aí na sua mente, no seu coração e se possível até escreva ele e todos os dias leia, todos os dias se lembre que para nós há coisas que são impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Se lembre da história daquele coxo, né? Então, ele não podia andar, estava ali há muitos anos sem poder andar, mas um dia o poder de Deus veio de encontro a ele, ali ele teve um encontro com Jesus, né? Através da vida de Pedro, e ele foi curado, ele foi liberto daquele mal. Então, da mesma forma que aquele coxo viveu um grande milagre, nós cremos que o mesmo poder que agiu naquele tempo também é o mesmo poder que age hoje na minha vida e na sua vida, aí na sua casa, certo? E não se esqueçam, aonde tem 2 ou mais pessoas juntas, reunidas, clamando pelo nome de Jesus, ali ele se faz presente. Certo, crianças? Então esse foi o nosso cultinho de hoje. Espero que vocês tenham sido muito abençoados com essa palavra. Uma boa semana para vocês, cheia da presença de Deus. Não se esqueçam sempre que nós precisamos alimentar o quê? A nossa alma e o nosso espírito. Falei ainda sobre isso na segunda-feira, lembra? Então, não se esqueçam disso. Estejam aí pertinhos, bem pertinhos de Jesus, certo? Um beijo, boa semana para vocês. Tchau, tchau.